Paramahansa Yogananda, Autobiografia de um Yogi. Estamos no capítulo 8. J.C. Bose é um grande cientista da Índia, com Helenice Prim. Estamos agora na parte 2 desse mesmo capítulo. A última frase que eu falei foi: meus olhos ficaram marejados de lágrimas com a conclusão do cientista. Não é paciência, na verdade, um sinônimo de Índia, confundindo tanto o tempo quanto os historiadores? Visitei outra vez o centro de pesquisa, logo depois do dia da inauguração. O grande botânico, cumprindo sua promessa, levou-me a seu silencioso laboratório. Vou ligar o crescógrafo a esta samambaia. A ampliação é gigantesca. Se o rastejar de uma lesma fosse ampliado na mesma proporção, ela parecia estar viajando num trem expresso. Meu olhar fixou-se com intensidade na tela que refletia a sombra ampliada da samambaia. Minúsculos movimentos de vida eram agora claramente perceptíveis. A planta estava crescendo muito vagarosamente diante dos meus olhos fascinados. O cientista tocou a extremidade da samambaia com uma pequena haste de metal. A pantomima que se desenrolava parou abruptamente, retomando os ritmos eloquentes logo que a haste foi retirada. Viu como qualquer ligeira interferência externa é prejudicial aos tecidos sensíveis? Perguntou-me Bose. Agora, observe, vou administrar clorofórmio e depois um antídoto. O clorofórmio fez cessar todo o crescimento. O antídoto teve efeito revitalizante. As evoluções na tela prenderam a minha atenção mais do que o enredo de um filme. Meu companheiro, aqui no papel de vilão, atravessou uma parte da samambaia com um instrumento cortante. A dor foi indicada por estremecimentos espasmódicos. Quando ele passou uma navalha através do caule, a sombra foi violentamente agitada e depois ficou imóvel com o sinal final da morte. Injetando inicialmente clorofórmio numa grande árvore, alcancei êxito num transplante. Geralmente, esses monarcas da floresta morrem muito rapidamente depois de serem mexidos. Jagad sorriu, feliz, enquanto contava o estratagema que usou para salvar a vida da árvore. Gráficos do meu delicado instrumento provaram que as árvores possuem um sistema circulatório. Os movimentos da seiva correspondem à pressão sanguínea do corpo dos animais. O fato de a seiva mover-se para cima não é explicável pelas teorias geralmente avançadas de mecânica, tais como a atração capilar. O fenômeno foi elucidado pelo crescógrafo como sendo uma atividade de células vivas. Ondas peristálticas são postas em circulação por um tubo cilíndrico que se estende ao longo da árvore e funciona como um verdadeiro coração. Quanto mais nosso conhecimento se aprofunda, mais evidente se torna a prova de que cada uma das formas da natureza multiforme está ligada às outras por um plano uniforme. O grande cientista apontou para um outro instrumento que inventara. Mostrarei a você experiências com um pedaço de estanho. A energia vital dos metais responde aos estímulos de maneira adversa ou favorável. Marcas de tinta registrarão as diversas reações. Profundamente interessado, observei o gráfico que registrava as ondas características da estrutura atômica. Quando o professor aplicou clorofórmio ao estanho, os riscos vibratórios cessaram. Eles recomeçaram quando o metal readquiriu vagarosamente seu estado natural. Meu companheiro aplicou um produto químico venenoso. Simultaneamente, com o último tremor do estanho, a agulha desenhou no gráfico a dramática notícia de uma morte. Os instrumentos Bose demonstraram que os metais, como o aço, usado em tesouras e máquinas, por exemplo, estão sujeitos à fadiga e recuperam a eficiência com repousos periódicos. A pulsão vital dos metais é seriamente prejudicada ou mesmo extinta pela aplicação de correntes elétricas ou de extrema pressão. Olhei para as numerosas invenções espalhadas pela sala, um testemunho eloquente da sua incansável criatividade. Senhor, é lamentável que o desenvolvimento da agricultura de grande escala não seja acelerado pelo uso mais completo de seus maravilhosos aparelhos. Não seria mais fácil empregar alguns deles em rápidos experimentos de laboratório que demonstrassem a influência dos diversos tipos de fertilizantes no crescimento das plantas?
Tem razão. Os instrumentos Bose serão utilizados amplamente pelas gerações futuras. O cientista raramente recebe reconhecimento no tempo em que vive. A alegria do trabalho criativo é o bastante para ele. Demonstrando sincera gratidão ao infatigável sábio, despedi-me. Será que espantosa capacidade criativa desse gênio nunca se esgota? Pensei. O passar dos anos não o afetou. Inventou um instrumento complicado, o cardiógrafo ressonante, e fez em seguida extensas pesquisas com inúmeras plantas indianas, acabando por descobrir uma enorme e inesperada farmacopeia de drogas úteis. O cardiógrafo tem uma exatidão infalível, capaz de indicar no gráfico a centésima parte de um segundo. Registros ressonantes medem as pulsações infinitesimais na estrutura das plantas, animais ou seres humanos. O grande botânico previu que o uso de seu cardiógrafo permitirá substituir a vivisecação dos animais pela das plantas. A comparação dos registros dos efeitos de um medicamento ministrado simultaneamente a uma planta e um animal tem revelado uma espantosa similaridade nos resultados. Sublinha ele: a planta prenuncia o homem. As experiências com os vegetais contribuirão para a diminuição do sofrimento humano. Anos mais tarde, as descobertas pioneiras feitas por Bose em relação às plantas foram confirmadas por outros cientistas. Um trabalho realizado em 1938 na Columbia University foi transcrito no The New York Times da seguinte maneira: nos últimos anos, comprovou-se que quando os nervos transmitem mensagens entre o cérebro e outras partes do corpo, minúsculos impulsos elétricos são gerados. Esses impulsos têm sido medidos por delicados galvanômetros e ampliados milhões de vezes por modernos dispositivos. Até agora, nenhum método satisfatório havia sido encontrado para estudar as passagens dos impulsos ao longo das fibras nervosas em animais vivos ou no homem, em razão da grande velocidade com que esses impulsos se deslocam. Os doutores K.S. Cole e H.J. Curtis declararam ter descoberto que as compridas células individuais da planta de água doce, denominada Nitella, muito usada em aquários ornamentais, são virtualmente idênticas às fibras nervosas individuais. Além do mais, descobriram que quando as fibras da Nitella são estimuladas, propagam ondas elétricas similares em todos os aspectos, exceto quanto à velocidade, as emitidas pelas fibras nervosas do animal e do homem. Comprovou-se que os impulsos nervosos elétricos da planta são muito mais lentos do que dos animais. Essa descoberta foi usada pelos pesquisadores da Columbia University para filmar em câmera lenta a passagem dos impulsos elétricos nos nervos. A planta Nitella pode assim tornar-se uma espécie de pedra da Roseta para decifrar os segredos muito bem guardados dos limites entre a mente e a matéria. A doce poeta bengali Rabindranath Tagore foi grande amigo do cientista indiano idealista e dedicou-lhe os seguintes versos: ó eremita, faz tua pregação com as palavras verdadeiras, daquele antigo hino chamado Sama, levanta, desperta. Ensina o homem que ostenta orgulhoso a sua tradição chástrica, estimula o fraco e o vacilante à dura luta, a olhar de frente à natureza nesta imensa terra, e faz chegar essa pregação até os sábios, todos juntos no mesmo grande esforço, como se fossem um só. Possa assim a nossa Índia, nossa terra milenar, de novo congregar-se, unida no dever e na dedicação para seu próprio enlevo, de novo serena no seu alto trono, sem cobiça, pacífica, pura, e que dali possa ela ser de todas as nações a mestra. E a gente termina aqui o capítulo 8. E que a gente possa realmente aprender com o que eles trazem pra gente, né? Eu achei maravilhoso. Tem um livro também que fala das plantas e que as raízes, que as plantas conversam entre si. E isso é lindo. Se a gente souber que tudo na vida, tudo aqui na Terra tem vida, tudo tem um propósito. A pedra tem vida, o metal tem vida, as plantas têm vida. E elas sentem, tudo sente.
Não na mesma velocidade, mas sempre. Nós teríamos muito mais cuidado com tudo e com todos, porque saberíamos que tudo é extensão de Deus e tudo é extensão do amor.